Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês uma série falando sobre o suicídio. Durante esses dias, nós estaremos comentando sobre várias áreas, e a primeira área que nós vamos falar será sobre a área da saúde. Nós teremos hoje um áudio falando sobre os profissionais da área de saúde. Depois de amanhã nós teremos mais um áudio onde uma profissional da área da saúde vai estar falando. E depois, na sequência, nós teremos uma nova mensagem falando sobre a família, sobre os familiares daqueles que trabalham na área da saúde. Se você tem algo para acrescentar, que venha corroborar, que venha engrandecer, enriquecer o nosso trabalho, compartilhe conosco para que a gente possa estar divulgando com as outras pessoas. Um excelente dia na presença de Deus. Este mês nós estaremos falando sobre o suicídio, até a campanha Setembro Amarelo, Sim para a Vida. E entre as mensagens que nós vamos falar, hoje eu gostaria de falar sobre o suicídio no grupo considerado por alguns estudiosos o de maior risco, o grupo da saúde, as pessoas que trabalham justamente oferecendo a saúde. E há o grupo de enfermagem, pessoas que atendem no seu cotidiano, pessoas que chegam nos hospitais, nas clínicas, de uma forma tão debilitada, e eles precisam ao mesmo tempo serem muito profissionais e precisam ter uma palavra de incentivo, ter uma palavra de ânimo, trabalhar com alegria, trabalhar com empenho. Muitas vezes tem que lidar com plantões dobrados porque falta gente para atender. Às vezes o plantão é corrido, muitos acidentes. E aí esta causa, segundo os estudos da Organização Mundial de Saúde e também alguns estudos que eu andei pesquisando aqui na internet, leva muitas pessoas à prática do suicídio. E o que leva uma pessoa a pensar no suicídio? Também, segundo esses estudos, a depressão é a causa que mais leva as pessoas a pensar no suicídio. Depressão ou doenças mentais. Ainda há, meus irmãos, muita gente que pensa que a depressão é faniquito, é brincadeira, que a depressão é apenas, alguém querendo chamar a atenção. Mas olha, meu amigo, meu irmão em Cristo que nos acompanha aqui no canal Água da Rocha, conforme eu já falei em outras campanhas, a depressão, ela é sim uma patologia e ela precisa ser cuidada. O transtorno mental, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser acompanhado. É possível que aquela pessoa que tanto sorri ao teu lado, que tanto conta piadas, que tanto parece ser uma pessoa alegre, é possível que ela apenas esteja se escondendo atrás de um sentimento que está corroendo e matando ela por dentro. Então, conforme eu estava falando para vocês, o suicídio hoje, ele representa uma parcela muito grande das doenças e dos transtornos mentais que leva ao suicídio. O suicídio hoje ele já representa um número tão alto a nível de mundo que, segundo os estudiosos, o suicídio mata muito mais do que os conflitos que acontecem mundo afora. E olha que há muitas guerras, bombas, explosões, há muitas coisas, mas infelizmente o suicídio mata muitas pessoas. E são várias as razões e são vários os fatores, as causas. Por exemplo, no grupo da saúde, que é o grupo específico que eu estou falando hoje, o que gera uma pessoa a ser levada pela depressão ou por um transtorno mental?
A causa maior provavelmente é o estresse. Estresse por lidar diariamente com a morte em vida. Quantas pessoas chegam nos hospitais entre a vida e a morte? Crianças, pessoas em idade produtiva, em idade adulta, idosos. Como vocês sabem, recentemente o meu filho se acidentou. Ele teve um acidente de moto e foi muito feio. Ele foi levado para a Santa Casa e lá ele foi muito bem atendido pela equipe lá, pela equipe do Corpo de Bombeiros, pelas pessoas que se dispuseram e se propuseram a ajudar ele e a esposa dele. Foi um momento muito difícil, muito delicado. E aí, geralmente, nós falamos da pessoa que está acidentada, nós falamos do familiar da pessoa e nós, por muitas vezes, acabamos esquecendo de falar sobre o profissional da área de saúde que atendeu aquela pessoa, o porteiro que estava ali naquele hospital, a faxineira que estava ali naquele hospital ajudando na limpeza, o médico que atendeu, o enfermeiro, o anestesista, o socorrista. Todas essas pessoas da área da saúde precisam também ser vistas, serem ouvidas, serem atendidas. Elas precisam de um direcionamento. Recentemente eu li uma mensagem de uma amiga minha que é enfermeira. Essa moça, ela trabalhou comigo há muitos anos atrás, quando eu tive uma locadora, e ela estava ali demonstrando seu contentamento por estar trabalhando na área da saúde. Ela é enfermeira formada, trabalha num grande hospital, e durante essa pandemia ela precisou parar de trabalhar em um e atender ao outro. Nesse hospital que ela trabalhava antes, ela atendia as pessoas que estavam na sua área de risco, na UTI. Você imagina a pressão de alguém que tem que trabalhar com alguém que está na UTI, ter que olhar para o familiar e dizer para ele: olha, infelizmente a notícia que eu tenho não é das melhores, porque muitas vezes não é o médico que está ali para dar um suporte imediato para a família. O médico tem tanta coisa para fazer e o enfermeiro é quem está mais próximo. Então ele lida com essa pressão psicológica de ter que passar informação para o paciente, de ter que passar informação para o familiar do paciente, de ter que prestar um relatório para o seu superior, para o seu chefe, para o médico que está atendendo. Então o enfermeiro da área da saúde, a pessoa da área da saúde é aquele que mais está envolvido ali. Então eu gostaria de deixar para vocês uma palavra, dizer para vocês que Deus é bom, Deus é muito maravilhoso e sim, eu digo sim para a vida e não ao suicídio. E o nosso tema base nesse nosso período é Salmos 43, versículos 3. Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem, leve-me ao teu santo monte, ao lugar da tua habitação. Todos nós precisamos ter um lugar de refúgio, todos nós precisamos ter um lugar onde nos sentimos amparados. O profissional da área da saúde, ele trabalha ali, lidando com aquelas pessoas que estão entre a vida e a morte. Mas ao final do seu expediente de trabalho, eles têm que voltar para casa. Eles têm que lidar com a realidade do seu dia a dia. Quem é casado lida com a sua esposa, com seu esposo, com seu companheiro. Quem tem filho precisa lidar com os seus filhos. Quem ainda tem pais, lidar com os seus pais, lidar com os seus amigos, lidar com a sua rotina. Você imagina tudo isso que a pessoa tem que lidar. Ele precisa de um suporte, ele também precisa de um atendimento. E a minha oração hoje é por essas pessoas da área da saúde, pessoas que lidam com a vida e pessoas que pensam muitas vezes que a sua própria vida não tem mais sentido. Então eu gostaria de orar com você. Senhor Deus e Pai de misericórdia,
Cuida, meu Deus, da vida deste profissional. Cuida, meu Deus, da vida desta pessoa que tanto luta pela vida do seu próximo, do seu semelhante. É sim o seu trabalho, mas ele optou por este trabalho da sabedoria e autoridade. Meus amados, esta é a nossa mensagem de hoje. Sim para a vida, não ao suicídio. É isso, meus amados. Essa é a nossa primeira mensagem desta série. Cuidar de quem cuida é uma forma plena de amar. Muitas pessoas passam por dificuldades. Nós também passamos por dificuldades. E aqueles que lidam com a morte em vida são pessoas que também precisam do nosso carinho, do nosso apoio. Deus abençoe. Até a próxima e paz de graça!